Curso Sempre. Inteligência em concursos. E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fábio Rodrigo Milani, esse é o nosso Curso Sempre. Hoje nós vamos trabalhar com vocês a resolução das questões do simulado que nós fizemos aí para aqueles que se inscreveram. Começamos na questão 36, eu sou responsável pela legislação que envolve a matéria interna corporis do Tribunal de Justiça. A questão 36 fala da lei dos fundos e vamos lá diretamente para as assertivas. Vamos começar de baixo para cima. Letra D. Os integrantes do Conselho Diretor do Fundo da Justiça perceberão retribuição pecuniária pelo exercício de suas atividades a ser definida pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Mentira cabeluda. Todos os integrantes do Conselho Diretor não recebem qualquer remuneração para esta atividade. Essa assertiva é absolutamente errada. Letra C. A aplicação das receitas orçamentárias do Fundo da Justiça será administrada por um conselho diretor, composto pelo presidente do Tribunal de Justiça, que o presidirá, pelo primeiro vice-presidente, pelo corregedor e por mais 4 membros nomeados pelo primeiro, após a aprovação do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Está tudo certo, não fosse o número de membros que a assertiva trouxe para você ali. Não são 4 os membros que compõem esta administração, mas sim 5 membros. Eles são sim nomeados pelo presidente, né, após a aprovação do órgão especial, mas não são 4, são 5. Assertiva errada. Vamos para A. O Fundo da Justiça tem por finalidade prover os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução das despesas correntes da estatização das serventias do foro judicial, de forma a assegurar condições para a expansão e o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A assertiva absolutamente correta. Esta é a finalidade do fundo, que é justamente prover os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução das despesas correntes da estatização das serventias do foro judicial, de forma a assegurar sim condições para a expansão e o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. B. Por que a B está errada? O Fundo da Justiça, FUNJUS, tem por objetivo prover os recursos orçamentários e financeiros necessários à recomposição dos servidores do quadro de pessoal das unidades estatais do primeiro grau de jurisdição do Estado do Paraná. A assertiva B está errada porque ela está incompleta. O fundo, o FUNJUS, ele tem por objetivo não só a recomposição de quadro de funcionários do primeiro grau de jurisdição, mas também prover os recursos necessários para que se estatizem as serventias. Então, só dizer que o fundo é criado para prover os recursos financeiros para contratar mais funcionários é dizer pouco, porque o fundo não é feito apenas para isso. E lembrando aqueles alunos que fizeram o curso comigo, que a lei dos fundos envolve alguns decretos, né, alguns regulamentos que vocês vão precisar estudar, não é uma lei única, ela conversa com algumas outras disciplinas e fiquem sempre atentos às pegadinhas com relação ao objetivo e finalidade e aqueles complementos que nós vimos em sala de aula que dão outras razões à existência do próprio fundo. Beleza, pessoal? Bora, vamos para 37. 37. Sobre o Código de Normas é correto afirmar. Vamos lá. O Código de Normas, ou CN, na prova pode vir CN, não tem problema nenhum, essa é a abreviação que a própria lei traz. Então, o CN é editado mediante decreto judiciário. Errado. O Código de Normas sempre é editado mediante provimento. Esse é o nome técnico da norma, da espécie normativa pela qual se edita o Código de Normas. Provimento e não decreto judiciário. B. A função correicional consiste na orientação, fiscalização e inspeção permanente sobre todos os juízes, serventuários da Justiça, auxiliares da Justiça, ofícios de justiça, serventias do foro extrajudicial, secretarias, serviços auxiliares e unidades prisionais, sendo exercida em todo o Estado pelo Corregedor-Geral da Justiça e nos limites das suas atribuições pelos procuradores de justiça. Tudo absolutamente certo, a não ser pelo final,
E o final é que ele deixa a assertiva errada, porque ela não é exercida por procurador de justiça. Ela é exercida também pelo juiz. O Ministério Público não está envolvido nesta etapa, o Ministério Público não faz parte desta função, o Ministério Público então está fora, o Procurador de Justiça não faz parte da função correcional, quem faz isso então é o juiz, além do corregedor. Então se no final ali tivesse juiz, estaria certo, como trouxe Procurador de Justiça, a assertiva está errada. Vamos para a assertiva C. Nas comarcas de entrância final, a direção do fórum será exercida por um dos juízes titulares pelo máximo de 1 ano sob indicação do órgão especial e designação do presidente do Tribunal de Justiça. 1 ano não, pessoal. 2 anos. Sempre 2 anos. Então a assertiva está errada porque trouxe aí o prazo máximo de 1 ano, onde na verdade o prazo máximo para o exercício da direção do fórum é de 2 anos. Lembre-se, 2 anos. D. O sistema de aferição e desempenho de varas destina-se à avaliação do comportamento das varas judiciais, baseando-se no binômio demanda-produção a partir dos elementos de informação colhidos no banco estatístico da Corregedoria Geral de Justiça. Quem teve aula comigo sabe que o Tribunal de Justiça mantém um sistema de monitoramento de todas as serventias para que então se analise os processos que entram, os processos que saem, o volume de trabalho que é gerado nas comarcas, isso para que se possa então ter números a fim de auxiliar a própria justiça na contratação, na ampliação, na reforma destinada ao bom atendimento do jurisdicionado. Então esta questão aqui, ela está absolutamente certa. E como nós vimos em sala de aula, o binômio sempre será para esta aferição demanda-produção, ou seja, eu computo o trabalho que é necessário pelo trabalho produzido, para saber se entra mais demanda, né, se eu tenho mais trabalho do que eu produzo, para então saber se eu preciso de mais funcionários para dar conta daquele volume de trabalho, ou se eu tenho então um volume reduzido de trabalho e uma velocidade muito grande de processamento, onde eu tenho um funcionário demais e eu posso alocar então esta mão de obra. Ok, pessoal? Morta então a 37, você marca a letra D e corre para a alegria. Ainda não? 38. Sobre o regimento interno do Tribunal de Justiça, é incorreto afirmar que. Muita atenção no enunciado da questão, essa questão quer saber a errada. Quem lê correndo acha que é para marcar a certa e acaba se confundindo. Essa questão ela pede a assertiva incorreta. Vamos analisar então a letra A. São órgãos do tribunal, o tribunal pleno, o órgão especial, a seção civil, seção criminal, as câmaras cíveis, as câmaras criminais, o conselho da magistratura. Está certo ou está errado? Certinha a questão. Esses são os órgãos do tribunal. Vamos direto para B. Com a vacância dos cargos do segundo presidente e do corregedor, independente do prazo do término do mandato, realizar-se-á eleição. Aqueles que estiveram comigo nas aulas sabem, vão passar batido por essa questão, porque o segundo vice e o corregedor não possuem substitutos. Por não possuírem substitutos, quando um destes cargos é vago, a eleição precisa ser automática. Porque senão não teriam então pessoas para exercício dessa função específica de segundo vice e de corregedor. Então esta questão está absolutamente certa, porque na vacância de segundo vice ou de corregedor há necessidade de eleições, porque não há substitutos. C. Nas comarcas de entrância final, a direção do fórum será exercida por um dos juízes titulares pelo máximo de 1 ano, sobre indicação do órgão especial e designação do presidente do Tribunal de Justiça. Essa questão está errada, como vimos na assertiva anterior. Esta é mais uma daquelas assertivas que acaba lhe ajudando em alguma outra questão. Ela lhe ajudava, inclusive, na questão antecedente. Não é de 1 ano o prazo é de 2 anos para o exercício, então, da direção do fórum. Já analisamos essa assertiva. Vamos, então, para a última.
Anualmente, o Corregedor-Geral da Justiça visitará, obrigatoriamente, pelo menos 60 comarcas ou varas em correição geral ordinária, sem prejuízo das correições extraordinárias gerais ou parciais e das inspeções correicionais que entenda fazer ou haja de realizar por determinação do órgão especial ou do Conselho da Magistratura. Absolutamente certa, são exatamente 60 as obrigatórias correições gerais ordinárias que ele precisa fazer, sem que isso então prejudique ou impeça que outras correções possam ser feitas a pedido do órgão especial. Então, na questão 38, a assertiva incorreta é aquela que fala do prazo para a direção do fórum, que não é de 1 ano, é sim de 2 anos. Belezinha, galera? Vamos para a próxima. Questão 39. Sobre o regulamento da Secretaria do TJ, é incorreto afirmarmos que, presta atenção, amiguinho, esta é outra que precisa muito cuidado na leitura do enunciado da questão. Ela também quer a questão errada e não a correta. Vamos lá, letra A. A secretaria é constituída do gabinete do secretário e do gabinete do subsecretário exclusivamente. Você é concurseiro, você sabe. Essas palavras exclusivamente, somente, né, sempre, nunca, são palavrinhas que você deve sempre ter máxima atenção, porque ela indica muito provavelmente uma pegadinha. Aqui há uma pegadinha, porque a Secretaria do Tribunal de Justiça, ela é composta por inúmeros departamentos e não só nos gabinetes de secretário e subsecretário. Então, esta exclusivamente retira então a certeza, retira então desta assertiva a característica de correta. Esta então, de cara, já é a assertiva incorreta. Mas vamos analisar as demais para saber então o que elas estão dizendo, porque lendo as outras nós acabamos estudando a matéria. B. Ao secretário compete supervisionar todos os serviços da secretaria, orientando-os, coordenando-os, fiscalizando-os e respondendo por sua regularidade. Beleza. O secretário tem justamente essa função de supervisor, de orientador. A secretaria ela fica ao comando do secretário, sendo delegado ao subsecretário algumas outras funções e o cuidado de alguns outros departamentos. C. Ao centro médico compete realizar avaliação psicológica para adultos e adolescentes, psicodiagnóstico, psicoterapia, avaliação psicológica, orientação aos pais, avaliação do estado mental para candidatos que ingressam no Poder Judiciário, perícias em caso de designação, avaliação psicológica de candidatos à adoção internacional, e aí abre um parênteses, o seja. Assim está absolutamente certa. Esta questão foi trazida aí para a prova para que você então tenha a noção que o centro médico, muito mais do que prestar um auxílio médico aos servidores do Poder Judiciário e àqueles ligados ao servidor, matéria que nós vimos em sala de aula, o centro médico também se presta a avaliações, o centro médico também se presta a perícias. E o centro médico é aquele que será utilizado pelo próprio Tribunal de Justiça para a avaliação, então, dos candidatos deste concurso que o senhor fará, fazendo, então, as avaliações psicológicas desses candidatos. D. A Comissão Estadual Judiciária de Adoção, seja, compete supervisionar a política estadual de adoção em conformidade com as regras específicas do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e norma internacional pertinente, normativa internacional pertinente. Pessoal, essa questão ela está completamente certa, né? A Comissão Estadual Judiciária de Adoção é um órgão, né, um organismo criado justamente para a análise das pessoas que procuram então a adoção, né, que procuram adotar. Eu quero que vocês só prestem bastante atenção, aqueles que tiveram aula comigo, relembrem das questões que envolvem, ou seja, a adoção internacional e principalmente a adoção do brasileiro, que adota uma criança para residir no exterior, ou o brasileiro que mora no exterior e adota uma criança, mas que vai voltar ao Brasil e vai morar então com esta criança no Brasil. São questões distintas, onde o SEJA está envolvido e é algo que demanda um pouquinho de análise com um pouco mais de calma.
Ok, pessoal? Então presta atenção no SEJA, dá uma olhada, veja que a questão trouxe duas assertivas envolvendo o SEJA. É uma matéria interessante, é uma matéria importante, é uma matéria que de repente aí o concurseiro mais desligado ou mais afoito vai deixar de lado, você não vai bobear, vai estudar e se cair na prova você vai matar essa questão. Belezinha, pessoal? Vamos para a próxima, questão 40. Sobre o Código de Organização e Divisão Judiciária, é incorreto afirmar que... Vamos lá, de trás para frente, para a gente não estragar aí a brincadeira logo na largada, vamos analisar a letra D desta questão. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos que lhe forem conexos, consumados ou tentados. Aqueles que estiveram aí comigo presente sabem que a gente deu uma pincelada aí sobre o Tribunal do Júri, crimes dolosos contra a vida, tratamos algumas questões a respeito do que é esse dolo, o que é culpa, por que o crime é julgado por este Tribunal do Júri. Nós já descobrimos aí que quem julga efetivamente é o Conselho de Sentença, cabe ao juiz apenas fazer lá a dosimetria da pena. Tratamos também em sala de aula o que é essa conexão, né? Por que outros crimes que não são dolosos contra a vida acabam sendo julgados também pelo tribunal. Quem acompanhou aí as aulas tá careca de saber, mata a questão, essa está completamente correta. Vamos para a assertiva C, então, sem delongas. O ingresso na carreira da magistratura, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, dar-se-á mediante concurso público de provas e títulos, este com prazo de validade de até 2 anos, prorrogável uma única vez e no máximo por igual período. Correta também a assertiva. O concurso público por ingresso na magistratura, aqui pelo Código de Organização e Divisão do Judiciário do Estado do Paraná, ele tem validade esse concurso por 2 anos, podendo ser prorrogado por um igual período de 2 anos. Também assertiva, correta. Vimos esta matéria em sala de aula. B. 1/5 dos lugares do Tribunal de Justiça será composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Quem esteve acompanhando também as aulas do curso sabe que há uma regra na nossa Constituição que obriga os tribunais, em sua composição, reservar 1/5 das vagas para membros que vêm do Ministério Público e da Advocacia. Dos dois, tanto do MP quanto da Advocacia, é exigido 10 anos, né? Para os advogados, a reputação ilibada e o notório saber jurídico. Lista sextupla, ou seja, aqueles candidatos ou do Ministério Público ou da Advocacia pedem então para se candidatar. As classes, ou seja, a classe do Ministério Público e a classe dos advogados, eles votam nestas pessoas, formam então uma lista com 6 nomes, os 6 mais votados. Essa lista ela é levada ao Tribunal de Justiça. Os desembargadores então votam nessas 6 pessoas e os 3 mais votados vão então ao chefe do Poder Executivo para que o chefe do Executivo nomeie um deles, não precisando nomear o mais votado, ele escolhe aquele que ele quiser dentre os 3 mais votados pelo Tribunal de Justiça, matéria que nós vimos em sala de aula, todo mundo está sabendo, essa então está absolutamente certa, tranquilinha. Vamos então para a assertiva A, uma assertiva bastante difícil, e vamos ver por que essa assertiva então está incorreta. O Código de Organização e Divisão Judiciária é regido também pelos seguintes princípios. Por que essa assertiva já no início ali traz essa palavra também, né? O Código de Organização e Divisão Judiciária é regido também pelos seguintes princípios. Esse também remete àqueles princípios da Constituição que estão ligados lá à administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP. Então, além do LIMP, nós temos outros princípios, e agora princípios próprios, então, do Código de Organização e Divisão Judiciária. Vamos analisá-los aqui, ó. Probidade, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, interesse público e modicidade das custas e emolumentos. Opa! Por que eu não falei equidade? Porque equidade não está relacionada no Código de Organização e Divisão Judiciária como princípio aplicável ao Código.
Então, esta questão trouxe para você um princípio chamado equidade que não se aplica a este regulamento, não se aplica a este código. Então, vamos lá, pessoal, olha só. O Código de Organização e Divisão Judiciária é regido pelo LIMP e também por quais outros princípios? Probidade, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, interesse público e modicidade das custas e emolumentos. A equidade está fora. Tira isso da sua cabeça, não decora essa palavra, deixa ela escondida para você não se confundir na hora da prova. Então essa assertiva A, uma assertiva muito difícil, uma assertiva que joga muito com o teu conhecimento e joga muito com a decoreba desses princípios. Então, por favor, olhe com carinho os princípios que envolvem todos os regulamentos, os regimentos que envolvem as matérias afeitas ao Tribunal de Justiça, porque provavelmente estas questões venham a aparecer na prova, porque são questões difíceis e que pega muito facilmente o candidato que esteja aí não tão bem preparado ou desatento. A assertiva A, então, é a assertiva incorreta, porque trouxe o princípio da equidade como um princípio aplicável ao Código de Organização e Divisão Judiciária, mas este princípio, ele não se aplica a esta legislação. Beleza, pessoal? Então, terminamos aí a correção das nossas questões para o concurso do TJ. Eu quero agradecer a você que participou do curso, eu quero agradecer você que veio fazer o simulado. Isso é muito importante, você precisa de treinamento, você precisa de ser colocado à prova. Parabéns então para você que veio, se dedicou, para você que está estudando. E o meu recado para você é, em que pese a incerteza do concurso público com relação à banca ou à data efetivamente da prova, não deixa a peteca cair, não baixa a guarda, continua nesse ritmo que você está aí estudando forte, com horas de estudo aí por dia, estuda todo dia, se dedica, porque o teu sacrifício ele vai ser recompensado, tenha certeza disso. Beleza, galera? Um beijo para vocês, boa sorte, um grande abraço e a gente se vê em breve.